E queria colocar para vocês dois uma questão que a professora Márcia Vanderlei, que também está aqui conosco, nossa colega da odontopediatria, que trabalha com traumatismo, com o centro de trauma na nossa disciplina, e ela coloca aqui, né, que as infecções assustam, né, e até que ponto, quais são os sinais, assim, que fazem com que a gente possa manejar no nível do consultório, ministrar o antibiótico, acompanhar a evolução, e quais são os sinais que devem nos levar a, então, indicar o nível hospitalar para o manejo, né? Colocando a resposta para a Márcia, veja, o que leva a gente a pensar na gravidade, ou seja, naquele limiar entre urgência e emergência na infecção? Principalmente os aspectos de estar interferindo na parte sistêmica. Ou seja, nós temos um batimento cardíaco entre 60 e 75, mais ou menos. Temos uma frequência respiratória de 12 a 18. Você recebe aquele paciente, e temos uma temperatura média 35,5, 36,4. Você recebe o paciente no teu consultório, ele está taquipneico, ele está respirando, a frequência respiratória dele está em 25, 30. Você vê o batimento dele está acelerado, ele está sudoreico, ele está febril. Esse é um paciente que deve ir para o hospital. Você não consegue, aliás, você até pode conseguir manejar no consultório. Quando eu digo manejar, é manejar cirurgicamente. Você pode achar um meio de drenagem, tá? Agora, você pode medicar o paciente, mas esse paciente, isso não é um conceito meu, isso é um conceito dos livros de cirurgia, esse paciente que tem as suas funções respiratória, função circulatória, a função de temperatura alterados, ele deve ser transferido para um serviço hospitalar, onde ele vai receber não apenas a drenagem, mas todo o suporte medicamentoso de uma maneira mais fácil, que é um paciente que a deglutição dele está alterada. Ele vai receber a medicação por via endovenosa. Ele é um paciente que pode receber, por exemplo, a nutrição via sonda nasoentérica. Ele é um paciente que vai ser monitorado em questões de saturação de oxigênio, em batimento cardíaco. Então, quando nós estamos nesse ponto, ele é um paciente que já começa a ter dificuldade na abertura de boca. É um paciente que, se for uma infecção na base da língua, em molares inferiores, existe uma regra, né? Se o ápice do molar está acima do ioideu, do milioideu, ele vai flutuar para fora. Se ele estiver abaixo, ele vai descer e vai fazer uma coleção submandibular. Ele é um paciente, então, que tem uma elevação de soalho de língua. Ele não chega a fazer uma glossoptose, mas ele tem uma obstrução da via aérea pela posição da língua. Então, esse é um paciente que tem que ficar sob observação, porque daí você pode monitorar esse paciente, pode trazer um oxímetro, trazer um cardioscópio, deixar a recomendação para a enfermagem de observar eventuais casos de dispneia, porque ele já está disfágico, ele não está conseguindo comer. Então, eu faria essa diferenciação. Aquele paciente que chega com dor, mas ele chega falando normalmente, você está conseguindo engolir? Não, estou engolindo. Dói um pouco para engolir, mas eu consigo engolir, você pode manejar no seu consultório. O paciente que chega já, e são os que chegam, professora, infelizmente estão chegando numa certa frequência aqui, são pacientes que chegam com edema considerável de face, muitas vezes esse edema descendo para a região cervical já. É um paciente que a emissão de voz dele é alterada, o tom de voz dele é extremamente alterado. É um paciente cialorreico. Por que ele é cialorreico? Porque ele não consegue deglutir sequer a saliva. Ele é um paciente que chega para você com escape salivar, porque ele normalmente chega com um pano segurando, quer dizer, esses casos são os que a gente interna. Então, acho que é mais ou menos... Márcia, deu para pegar? Muito interessante. Ela disse aqui que sim. Eu queria a sua colocação.
Oi, Ju. Professora, posso só fazer um adendo? Com certeza, Ju. Professor Benê, só uma consideração que a gente tem feito hoje por conta da Covid, em relação, quando o paciente evolui de forma muito rápida, né, e vai para os abscessos odontogênicos aí que necessitam de hospitalização. Como a gente tem uma dificuldade hoje de internação por conta que a grande maioria da assistência está direcionada para o paciente com a Covid, né, o que a gente tem orientado os colegas dentistas que estão na rede básica em relação a, se você faz um procedimento ou você observa que esse paciente vai evoluir para um abscesso dentário, que já administre antibiótico para evitar que esse paciente evolua para um abscesso e assim necessite de uma hospitalização, né? Então, que a gente tem ressaltado, né, para os colegas que, né, dentistas da rede básica ou rede privada, é o uso do antibiótico naquele momento que você está procedendo no paciente, ou o paciente chega já com processo infeccioso instalado, e que a gente sabe que esse paciente tem grande risco de evoluir para uma infecção, né, para um abscesso, e aí sim administrar o antibiótico. Apenas um comentário aí por conta desse momento. Excelente.